Sente-se abençoado, meu irmão, sente-se abençoado, minha irmã. Por gentileza, deixe já aberto em 1 Reis 16. Vai chegar um momento do estudo que nós vamos ter que ler a palavra do Senhor, tá bom? Mas a maioria dos textos que eu preciso, eles estarão nos slides para que a gente ganhe tempo. Então, olho nos slides. Hoje eu quero aprofundar o Reino do Norte, tá certo? A gente está fazendo aquele trabalho paralelo da leitura bíblica diária junto com a escola bíblica dominical. Na quarta-feira passada, pode soltar o nosso slide, obrigado, meu pastor. Na quarta-feira passada, nós tivemos o prazer de quê? De juntos vermos as dinastias não, né? Verificarmos os primeiros reis ali de Israel, tá bom? Ou seja, da parte sul de Judá. Hoje eu quero trabalhar com as primeiras dinastias da parte norte, chegando até Acabe, e aí Acabe eu não preciso entrar com profundidade, por quê? Porque tivemos a escola bíblica dominical com o Ivan, estamos tendo uma semana sobre Acabe, e nós teremos a alegria de verificar muito sobre Acabe na leitura bíblica diária, que vai ser o capítulo 17, 18, 19, 20 em diante, tá bom? Vamos juntos então, vamos, por gentileza, acompanhar os slides. Aqui nós temos aquela figura fundamental e clássica que nós seguimos como padrão histórico das dinastias dos reis, tanto no sul quanto no norte, tá bom? É do professor André Reich, tá bom? Aqui está a nossa referência bibliográfica, e agora vamos ampliar estas figuras, porque são fundamentais. Vamos àquilo que todo mundo já sabe, mas eu, como professor, eu tenho que sempre relembrá-los. Pode deixar no tamanho normal, meu amor, sempre relembrá-los. Nós temos, em primeiro lugar, aqui, o início da monarquia com o primeiro grande rei, Saul. Ele governa 40 anos, e depois de 40 anos, com a morte dele, nós temos um problema na sucessão. Por quê? Porque Davi ainda não era bem quisto por todo Israel. Davi foi chamado para reinar ali na parte sul, em Hebrom. E Isbosete, o único filho de Saul, é que fica ali na parte norte, com as 10 tribos. Vencido esse momento, Isbosete foi infelizmente assassinado, e aí Davi é chamado por todas as tribos para reinar sobre todo Israel, e Davi reina 40 anos. Com a morte de Davi, nós temos a sucessão por Salomão. E Salomão, filho de Davi, também reina por 40 anos. Essa parte foi muito bem estudada, não só nas quartas, mas na leitura bíblica diária de 1 Samuel. Quero até agradecer Verinha, e já estava com saudade. Que bom e que local bonito lá, né, Verinha? Verinha nos abençoou com 1 Samuel, os comentários. 2 Samuel, essa parte de transição de Saul e o reinado de Davi, fomos nós aqui da Igreja Sede, que trabalhamos também, e, obviamente, né, todo o reinado de Salomão, Jeuel, na leitura bíblica diária, foi a fundo, e ele está justamente na leitura bíblica diária de 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11. E aí, tendo visto isso, houve aquele problema horrível do cisma em 931, vamos ampliar agora aqui. Com o cisma, você tem o quê? Você tem agora o reino se dividindo em dois, e de um lado você tem o reino do sul, com os descendentes de Davi, uma única dinastia, e o reino do norte, com, em primeiro lugar, a dinastia de
Jeroboão. Há aquela confusão, aquele momento horrível, ali em Siquém. O menino não ouve os seus antepassados, aqueles que tinham maior capacidade de colocá-lo no bom caminho do reinado, e Roboão, infelizmente, nele se cumpre a profecia do Senhor, que disse que ia rasgar o reino e dividir o reino. Surgindo os dois reinos, em decorrência disso, você tem uma divisão que nunca mais possibilitará a união. Isso tudo está em 1 Reis, capítulo 13, e nós já estudamos. Aí, toda a história de todos os reis vai exatamente de 1 Reis, capítulo 12, até o final do livro de 2 Reis, e nós temos exatamente esse fenômeno histórico. Primeiro, Saul reinando sobre todo Israel e conquistando alguns territórios. Depois vem Davi. A diferença do reino de Saul para Davi é: o rosa é Davi, o verde é Saul. Então veja que com Davi as fronteiras do reino se ampliam de forma muito grande. E depois, na época áurea, você tem Salomão. O reino de Salomão abarca o de Davi e o de Saul, chegando até no norte, aquela parte ali amarela, né? Ali chegando até Damasco, toda a influência do reino. Quero chamar de novo a atenção dos irmãos. Davi não tomou o território dos moabitas, dos amonitas, dos edomitas, porque obedecia a palavra de Deus, mas exerceu influência a ponto desses povos pagarem tributos, e garantiu, obviamente, toda a existência de Israel. O mesmo fez Salomão. Agora, com a divisão do reino, você tem exatamente esse momento difícil na vida de Israel e de Judá. O reino é dividido, você tem na parte norte, o reino norte chamado Israel, e na parte sul, o reino sul chamado Judá. E o que é interessante é isso aqui, ó. Olha que legal. Você tem no início, exatamente, em primeiro lugar, o perder de toda a influência externa. Tudo aquilo que se tinha em todo o território foi para o espaço, a influência externa foi para o espaço, e Israel voltou a ser aquela coisa limitada aos seus territórios. E aí, aqui no norte, você tem Jeroboão, com o reino do norte, chamado Israel, com a primeira capital, chamada Siquém. E no reino do sul você tem o neto de Davi, filho de Salomão, Roboão, com a capital em Jerusalém. Muito bem, amados irmãos, aqui está, foi retirado da Bíblia Jeffrey, é uma excelente Bíblia. Não, Jeffrey não. Roman. Foi retirado da Bíblia Roman, excelente Bíblia, e eu estou seguindo o cronograma da Roman, porque é aquela que mais cientificamente, historicamente, atenta para datas, tá? De todas que existem, é a melhor. Vamos ampliar isso aqui? Todo mundo de olho, por gentileza. Quarta-feira passada, trabalhamos aqui. Nós trabalhamos, quarta-feira passada, com o Reino do Sul, neste primeiro momento histórico. E aí vimos toda a loucura que o neto de Davi fez, Roboão. Toda a loucura que o bisneto de Davi fez, Abias. E como Deus simplesmente abençoou o trisneto de Davi, que foi Asa, e Asa foi um rei segundo o coração de Deus, gerando o seu filho Josafá, que também foi um rei segundo o coração de Deus. Nós trabalhamos quarta-feira aqui desse lado. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos exatamente o paralelo, porque a Bíblia faz isso.
trabalha reino do sul junto com o reino do norte. Olha que interessante. Enquanto no reino do sul você tem 4 reis, no reino do norte você tem 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. O que está acontecendo no reino do norte? Começamos então nosso estudo de hoje. No reino do norte você tem, em primeiro lugar, a dinastia do homem que foi chamado para servir a Deus e foi dado a ele os mesmos privilégios que Deus deu a Davi. Você pode acreditar nisso? É brincadeira. Esse homem se chama Roboão e ele funda a primeira dinastia. Ele não anda nos caminhos do Senhor, o Senhor diz, vou te destruir. E aí seu filho reina, porque é uma dinastia, tem que ter pai para filho, e reina 2 anos. E é assassinado por aquele que Deus levantou para trazer a segunda dinastia. A segunda dinastia começa com Baasa. Ele é um grande general, e ele assassina o filho de Jeroboão, Nadab, e ele gera a segunda dinastia, tanto é que quando ele morre, seu filho Elá fica no seu lugar, mas como não andaram nos caminhos do Senhor, o Senhor os refugou, e disse que eles seriam destruídos tanto quanto Jeroboão. E aí, se levanta um homem chamado Zinri, que cumpre a palavra de Deus, mas que reina por 7 dias. 7 dias. E Zinri se mata, e aí surge a dinastia que nós vamos a fundo nela hoje, que é a terceira dinastia, a dinastia da casa de Onri. De onde vem o pai Onri, o filho Acabe, e os 2 netos, Acasias e Jeorão. Amados irmãos, olhando para o reino do norte, eu preciso que vocês acompanhem comigo toda a leitura bíblica, que nós vamos fazer agora. Nós vamos ler algumas partes, será fundamental a leitura, e com a leitura, tudo aquilo que nós já ensinamos para você, sobre as 3 primeiras dinastias, elas já vão, as 2 primeiras, óbvio, ela já vai concretizar o conhecimento. Leia comigo, por gentileza, a palavra de Deus. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, um silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma veste nova, e os 2 estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos, porém ele te dará uma tribo, ficará com uma tribo, por amor de Davi, meu servo, por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Agora, por gentileza, isso eu preciso que você grave. Qual foi o motivo que Deus recusou que Davi e sua descendência continuassem reinando sobre todo Israel e deu a Jeroboão 10 tribos? Porque me deixaram. Tu acredita nisso? Me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Queimós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Salomão introduz de forma horrível a idolatria. Roboão continua a idolatria. E Deus
odiou isso. E aí, simplesmente, rasgou-se o trono. Muito bem, eu quero passar aqui, e eu quero que você veja isso que Deus deu a Roboão. O versículo de baixo. E tomarei a ti, e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Gente, Deus olha para Roboão e diz: eu te dou tudo isso. E tudo que você desejar, eu te dou. Ele só falou isso, Deus, para Davi e para seu filho amado Jesus Cristo. Quando no Salmo 2 ele disse: pede-me e te darei todas as nações, por escabelo dos teus pés. Deus só falou isso para 3 homens até hoje: Davi, Jeroboão e seu filho amado Jesus. Irmãos, olha o que esse homem ouviu de Deus. E há que ser, que se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto a meus olhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Olha que fantástico. E te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Gente, um homem como esse escuta o que só Davi escutou. Olha o que esse homem fez. Jeroboão, aqui está uma imagem tirada do Wikipédia, né? Vocês sabem perfeitamente que os reis gostavam de cravar as moedas na época com sua imagem. Dizem que seria a imagem de Jeroboão em moedas da época. Não sei se é verdade. Mas continuando, Jeroboão, que escuta tudo isso, serve ao Senhor? Não. Ele levanta a idolatria. E ele, como passou um tempo no Egito, fugindo de Salomão, o que ele faz? Ele faz o altar ao deus Apis. E esse deus era o deus da fertilidade, era o deus do poder, era o Deus da graça. E ele diz: Israel, esse foi o Deus que te tirou do Egito. Pode servir a ele. E olha o que ele faz, irmãos. Olhe para cá. Ele constrói estrategicamente, esse mapa é fundamental, um altar lá em Simindã, no extremo norte, um altar aqui no sul, e ele diz: ninguém mais precisa descer para Israel, para Jerusalém, para festa, absolutamente nenhuma. Sirvam ao Deus que tirou vocês do Egito, que é esse aqui que eu estou apresentando, e vivam felizes. Por que o povo se curvou diante desse Deus, mesmo sabendo que era falso? Porque com esse Deus vinha uma religião absolutamente falsa. Era o kit Jeroboão. Vinha a possibilidade de você não mais descer a Jerusalém, vinha a possibilidade de você não ter mais que sustentar os sacerdotes e os levitas, porque a partir desse momento, o rei é quem paga os falsos sacerdotes e profetas dele. Era a chance de simplesmente ter uma vida gostosa, porque quando você ia para os cultos desses deuses, você tinha a prostituição cultual. O que é? Bem, eu tenho que manter relações sexuais, ou com um rapaz, ou com uma moça, uma prostituta, ou um prostituto cultual, e mantendo relações sexuais com esse servo de Astarote, eu garanto para mim felicidade e fecundidade. Porque Baal é o deus da chuva, Astarote, a deusa da felicidade. Eu tendo chuva, eu planto e eu colho. Eu tendo felicidade, eu tenho tudo que eu preciso. E melhor, o que é melhor do que um culto?
regada a sexo. Irmãos, olha o que aconteceu. Olhe para cá. Segunda estratégia dele foi essa bolinha aqui, ó. Eu preciso que você veja essa bolinha, ó. Ele faz uma nova capital. Ele sai de Siquém e vai para Tirza. O que significa isso? Significa um novo começo. Significa um novo palácio. Significa um novo reino. E aí é óbvio que ele não vai fazer qualquer coisa feia. É uma pena que não haja hoje achados arqueológicos do palácio que ele fez em Tirza. Tá? Ele funda Tirza, ele funda essa cidade e ele faz um grande palácio. Não significa que não exista, é que ainda não acharam. Tá? Tem algumas fotos na internet, eu não concordo com elas por algumas razões absolutamente arqueológicas. Eu só coloco exatamente aquilo que eu tenho certeza absoluta que já passou por muita pancadaria intelectual. Então é por isso que eu não trouxe foto nenhuma. Mas Tirza é uma realidade e ele traz uma nova capital. Então, novos gastos, dinheiro. Você sabe o que significa criar uma nova cidade? Significa fazer toda uma economia girar. Fazendo toda uma economia girar, todo mundo ganha. Então, assim como Jerusalém foi embelezada por Salomão, fazendo riqueza entrar completamente em Israel e Judá, Tirza faz com que riqueza entre lá em cima. E aí você esquece do dinheiro aqui de baixo. Você entendeu? Você não precisa vir aqui para baixo, nem por causa da religião, porque agora a gente tem uma religião maravilhosa, e nem por causa do dinheiro, entendeu? Isso é fundamental. Gente, é aquela velha história. Um dia me perguntaram, por que não aceitava alguns convites para trabalhar com magistrados ali no plano? Aí eu disse, olha, o que vou ganhar extra, não compensa a dor de cabeça. Eu estou no Gama e eu ganho quase a mesma coisa. E aí me fizeram uma segunda pergunta. Por que você não aceita o convite de algumas faculdades ali no plano? Porque eu estou no Gama e eu recebo a mesma coisa que eu receberia no plano. Meus irmãos, a comodidade é vida. A comodidade é vida. Então esse povo teve um arrefecimento econômico que fez com que eles se esquecessem de Deus e sua palavra. Agora, esse homem é terrível. Jeroboão não é brincadeira, não. Olhe para cá. Por gentileza, para que você entenda o que eu preciso, só um pouquinho. Davi, agora eu vou precisar que amplie. Vamos lá? Amplia o máximo possível, vai para o norte. Isso, filho. Eles já estão absolutamente controlados pelo pai, né, tadinho? Já apanharam tanto com esses vídeos, que já ficaram espertos. Você está vendo o que está de verde? Vai lá em cima, Davi, é do norte ao sul. E você me desça devagar para o povo ver. Está vendo o que está de verde e o que está de vermelho? O que está de verde são as cidades dos levitas. E o que está de vermelho, do outro lado também, Davizinho, é o que nós chamamos, devagar, é o que nós chamamos de cidade de refúgio. Olha o tanto de cidade de levitas. Chegamos a Gade, Efraim, Dan, isso. Olha o tanto de cidadezinhas verdes. Tá? Pare aí. Aqui você para. Porque de Benjamim para baixo, é o sul agora, é o reino de Judá. Pode retirar, Davi, por gentileza. Olha que interessante, irmãos. Acompanhem, por gentileza, isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Migração. Adivinha de quem? Os levitas foram expulsos de Israel Norte. Pastor, por que isso não está na leitura bíblica diária de 1 Reis? Porque isso está na leitura bíblica.
Então, em Crônicas é que narra isso. Ele, para acabar com qualquer possibilidade de Israel Norte descer para Israel Sul, ele afasta todos os levitas. Os que ficaram lá em cima, era porque ou Deus mandou ou tinham deficiência física, como o profeta Aías. Aías foi o profeta que disse a Jeroboão, Deus vai te constituir. E depois foi o profeta que disse, Deus vai te tirar e vai te arrebentar. Então, alguns ficam, porque Deus determina que fiquem. A maioria desce. E você tem no sul um crescimento populacional muito grande. Desce não só os profetas e levitas, desce o povo que está vendo que a idolatria entrou e está tudo errado. Então, Jeroboão fica no norte com a galera que não quer nada com nada, com aquele povo que simplesmente quer a falsa religiosidade, quer a brincadeira, quer o oba-oba, quer o pula-pula. É o que hoje a gente tem. Tanta gente se afasta de igrejas, que prega a verdadeira palavra, para ir para igrejas de profetadas, irmãos. De brincadeira, de palhaçadas. Sério. É sério. Não é brincadeira, não. A falsa religiosidade... Bem, o que aconteceu? Jeroboão trouxe ao coração de Deus o ódio. E Deus disse a Jeroboão. Gente, esse texto é terrível. Vai e diz a Jeroboão, todo mundo leia comigo, assim diz o Senhor Deus de Israel, porque eu te levantei no meio do povo, e te fiz por príncipe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino da casa de Davi, te dei a ti. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Deus o livre guarde. Antes tu fizesse um mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E fostes, e fizestes outros deuses, e imagens de fundição, para provocar minha ira. E me lançastes para trás de tuas costas. Eu estava lendo hoje a interpretação que os grandes hebraístas dão para todos os que foram antes de ti. Gente, não está falando só de Salomão, que trouxe posses ídolos, a mulherada dele trouxe a idolatria. Não, está falando de todos os reis que habitaram naquela terra. Desde a época de Abraão. Jeroboão consegue irritar a Deus muito mais do que os reis que estavam lá desde a época de Abraão. Porque Deus não esquece da maldade, da irritação, do trocá-lo por qualquer coisa. Deus perdoa, mas as consequências do pecado? Então, irmãos, cuidado. O hebraico e os hebraístas dizem que Jeroboão foi pior do que todos os que estiveram naquela terra por todos os tempos. E olhe para cá, aqui dói, aqui dói. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa. Se lembra de Asa, quarta-feira? Bom rei. Rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. Jeroboão reinou 22 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E andou no caminho do seu pai. Tal pai, tal o quê? Filho. E no pecado com que seu pai fizera pecar Israel. É isso que dói. E aí a Bíblia diz que conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercava a Gibeton. Nadab, filho de Jeroboão, estava tentando conquistar Gibeton. O seu principal general o mata.
cumprindo a palavra de Deus. E olha que interessante, e isso aqui, ó, e matou Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Agora olha aqui, cumpriu-se o que Deus falou, né? Por intermédio de Abias. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei Jeroboão, todo homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel, lançarei fora. Os descendentes da casa de Jeroboão, gente, olha como dói isso, como se lança fora o esterco. Era um dos trabalhos piores dos escravos, recolher as fezes dos seus donos e ter que jogar fora. A maioria dos escravos bons enterravam, mas a maioria deles não eram hebreus. E aí não tinham a lei de Moisés na sua alma. Pegava o esterco e jogava pela janela. Assim Deus ia fazer com a descendência de Jeroboão. Quem morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão. Quem morrer no campo, as aves comerão, porque o Senhor o disse. E Baasa, quando mata Jeroboão e volta para Tirsa, para reinar, Baasa, na verdade Jeroboão não, o filho de Jeroboão, Naabade, Baasa acaba com todos de Jeroboão, todos. Então olhe para cá.